Olá pessoal! A glossofobia, ou medo de falar em público, ela é um mal que atualmente atinge 60% da população mundial. As pessoas elas são afetadas por esse medo de diferentes formas, sendo que às vezes ele é mais leve, onde a pessoa só sente um desconforto quando ela tem que falar algo, quando ela tem que comunicar algo para um público, chegando a casos mais extremos, onde a pessoa sofre até de desmaios quando ela sabe que ela vai ter que fazer uma fala em público. Não existe uma cura milagrosa para esse medo de falar em público. O que existe são dicas que podem te ajudar a superar esse medo se você sofre de algum nível de glossofobia. A nossa primeira dica, então, é justamente o primeiro passo que você vai ter antes de fazer uma fala. Se você estuda bastante um tema, se você lê bastante sobre aquilo, sobre aquela apresentação que você vai fazer, você vai se sentir muito mais confiante na hora de apresentar aquele conteúdo. Uma dica importante, um passo importante, principalmente se você vai fazer uma fala num seminário, vai apresentar um trabalho, é escrever possíveis perguntas que alguma pessoa possa fazer durante aquela apresentação. O meu tema é sobre o impacto da poluição no meio ambiente. O que as pessoas podem perguntar sobre aquilo? O que as pessoas podem querer saber a mais sobre aquilo? Isso vai ajudar que, caso eu seja surpreendido por uma pergunta no meio da apresentação, eu esteja pronto para responder ela. A dica número 2, então, é a posição que você vai assumir quando você for fazer uma fala. Ali, quando a gente falou um pouquinho sobre linguagem corporal, eu citei que a postura ela é tão importante quanto aquele recado que você está passando, a mensagem que você está passando. E a posição que você assume quando você vai fazer uma fala, ela pode te ajudar muito para que essa fala ela seja bem feita, para que você não se sinta tão nervoso. Uma dica pessoal minha, quando eu comecei a dar aula, eu sempre tive muito medo de falar em público, nunca gostei muito de apresentar trabalho na escola. Então o que eu fazia, em vez de ficar numa posição mais centralizada, eu ficava um pouco mais pro lado, porque aquilo me ajudava a comunicar melhor. Não que você vai ficar escondido em um canto da sala, ou que você não vai ser visto durante essa fala, mas às vezes essa pequena mudança de posição, ela vai te ajudar a falar melhor. A nossa dica número 3, então, ela é um passo importante para quem quer aprender a controlar o nervosismo durante a fala, certo? É um fato biológico comprovado que o nosso cérebro ele precisa de oxigênio para trabalhar melhor. Então, se eu quero evitar o famoso branco durante uma comunicação, durante essa fala, é importante que durante alguns intervalos eu pare um pouco para respirar. Essa pausa para respirar, ela vai me ajudar a oxigenar um pouco o cérebro e a refrescar as ideias para que eu possa lembrar das coisas e que eu não pare no meio da fala. É importante também essas pausas para que não fique uma coisa muito atropelada, muito rápida, porque às vezes o teu receptor ele não vai conseguir acompanhar a velocidade da tua mensagem. A nossa dica número 4, ela vai te ajudar também a não se perder durante uma apresentação. É importante que, antes de fazer a fala, tu anote num pedaço de papel, ou até, às vezes, na própria mão mesmo, para ficar mais discreto, os tópicos que você vai abordar daquele assunto. Não que você vai colocar no papel todo o texto da tua fala e começar a ler, mas se tu anotar os tópicos, ele vai te ajudar para que tu não esqueça nada durante a apresentação. Porque muitas vezes naquela adrenalina da fala, naquela correria, eu posso atropelar um conteúdo e esquecer de mencionar ele. Uma outra dica que eu dou nesse quesito é quando você vai fazer uma apresentação de slides. Não pare e comece a ler o teu slide. Você pode anotar numa folha de papel o conteúdo de cada slide separado para falar sobre eles. Porque se eu paro para ler um slide, parece que eu não me preparei o suficiente para fazer aquela fala. É claro que é muito normal que as pessoas tenham medo de falar em público, só que em alguns casos essa glossofobia ela tem um fator psicológico muito forte envolvido. Às vezes ela é derivada de algum trauma que você sofreu na sua vida e você realmente não consegue falar em público. Nesses casos, quando esse medo é muito extremo, a nossa última dica é procurar a ajuda de um profissional, alguém que atue nessa área, um psicólogo, um psiquiatra que vai te orientar da melhor forma para que você possa finalmente superar esse medo.